Olá, começa agora mais um Sala de Estar e o meu entrevistado no programa de hoje é egresso do curso de Fisioterapia aqui da Universidade. Ele também integra o Comitê Paralímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Internacional. O Marcos, que é fisioterapeuta, desenvolve suas atividades na Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu apresento ele em instantes para vocês, depois do intervalo. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a Gabriele, que sonha fazer medicina, é a sua chance de estudar e de se formar em seu município e de, no futuro, poder cuidar da sua gente. Para a doutora Alessandra, que acabou de se formar, é a oportunidade de se especializar como médica de família e de ficar mais próxima de seus pacientes e de sua comunidade. Para o professor Luiz, é a possibilidade de formar médicos mais preparados para cuidar bem das pessoas. E para você, que sonha em ser médico, esse é o caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta e eu converso agora com o fisioterapeuta Marcos Mota Miranda. Seja muito bem-vindo ao Sala de Estar, Marcos. Obrigado. E eu queria começar essa nossa conversa. Tu és egresso aqui do curso de Fisioterapia da Universidade de Cruz Alta. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória profissional depois que tu te formaste aqui. Bom, eu me formei no ano de 1999 e fui para Santa Catarina. E já desde na época, antes de me formar, na época acadêmica, eu gostava de trabalhar com pessoas com deficiência. Fizemos um trabalho até de conclusão de curso aqui com a ADECA, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Cruz Alta. E em Santa Catarina procurei trabalhar sempre nessa área. Me especializei na área de fisioterapia neurológica e comecei a trabalhar só com esse tipo de pessoas com deficiência. Sim. Me diz uma coisa, tu trabalha com as pessoas com deficiência, mas tu também trabalha muito ligado ao esporte. Eu queria que tu me falasse se essa vontade de trabalhar com esporte já era uma vontade que tu tinha durante o período da graduação ou essa oportunidade surgiu depois que tu já estavas formado? Por sempre praticar esporte, eu sempre fui muito ligado. E quando tivemos a oportunidade de trabalhar numa associação de deficientes físicos de Balneário Camboriú, na qual eu estou há 10 anos, surgiu a oportunidade de nós começarmos a desenvolver um esporte com pessoas com deficiência física. E desde então, viemos trabalhando nisso, essa inserção do esporte com a pessoa com deficiência física motiva eles, motiva a gente, porque é uma situação nova, é mais um obstáculo a ser superado. São pessoas que estão à margem da sociedade, no que tange a saúde, educação, direitos básicos, que nós já temos dificuldade de ter, imagina as pessoas com deficiência física. O esporte surgiu como uma ferramenta muito importante de inclusão social. E de valorização das suas potencialidades, enfim. E inserção no núcleos novos, sociais, né, esportivos. E desde então nós começamos a trabalhar com o basquete cadeira de rodas. Lá nessa associação onde tu desenvolve todas as atividades, que é a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes lá em Balneário Camboriú. Isso, a FADEF. E iniciamos em 2007 a modalidade de basquete cadeira de rodas, atletismo e bocha paralímpica, que é exclusiva para pessoas com paralisia cerebral. E desde então vemos uma evolução muito grande, atletas se destacando a nível nacional e internacional, um trabalho bem bacana. E me diz uma coisa, para desenvolver esse trabalho com essas pessoas com deficiências, tu teve que buscar algum curso, alguma especialização para desenvolver essas atividades? Especificamente eu fiz a especialização em fisioterapia neurológica. Depois disso, como a gente começou a trabalhar essa inserção deles no esporte, nós fomos fazendo outros tipos de capacitações. Aí que apareceu a parte da classificação funcional, no qual eu me tornei, desde 2008, classificador de atletismo e tiro com arco, e a nível nacional, e classificador de atletismo a nível internacional. Todas as modalidades paralímpicas, elas necessitam de uma classificação, porque são atletas com diferentes níveis de deficiência,
amputações, lesões medulares, poliomielite. Sim. E existe esse profissional que trabalha nessa separação dos atletas para ter uma competitividade mais efetiva, né? Mais justa. Sim. E a gente começamos a desenvolver esse trabalho também, que ajuda também na própria entidade. Sim. A separar os atletas, ver a potencialidade de cada um. E me diz uma coisa, como é que é o convívio diário com esses atletas e como é que é desenvolver as atividades com eles? A gente, quando tem contato com eles, a gente percebe que eles têm assim uma energia, uma positividade muito grande, né? Tu que está diariamente com eles, relata um pouquinho para a gente como é que é esse convívio. É uma busca de superação diária. Especificamente com as pessoas com deficiência física, a limitação física te limita a fazer uma série de situações. O mobiliário urbano não está preparado, o mercado de trabalho não está preparado, enfim, até a mentalidade das pessoas ainda não está no nível que a gente deseja. Sim. E são pessoas que o esporte faz tu superar esses obstáculos, porque eles conseguem vencer seus limites, desenvolver suas potencialidades. Isso os motiva e motiva a gente que está em volta. A gente faz aprender que os obstáculos são importantes para ser superados todo dia. Todo dia há um obstáculo a ser superado. Sim. E trabalhar com pessoas com deficiência dá uma conotação nesse sentido, que se eles conseguem, todo mundo consegue. Sim, faz a gente pensar. Fazem pensar diariamente. E tu acreditas que eles ainda sofram muito preconceito? Né? A gente sabe que essa questão vem sendo muito trabalhada, né? Dessa acessibilidade, de não se ter esse preconceito com eles, mas a gente sabe que eles têm muitos limitadores, né? A própria cidade não está, muitas vezes, adaptada para que eles tenham acesso aos lugares, né? Isso também mexe muito com a estrutura emocional dessas pessoas, né? Como é que vocês conseguem lidar com isso? Muitas vezes o preconceito está dentro até da família. Pela dificuldade de ter locomoção, os pais, enfim, os responsáveis, ou até os adultos que já são independentes, eles não têm muita vontade de se inserir na sociedade novamente. Pessoas que ficaram deficientes, por exemplo. Pelas todas essas barreiras que a gente conversou já anteriormente. E por isso que essas entidades representativas, por exemplo, nós, uma associação de deficientes físicos, são fundamentais, porque elas dão um suporte para a pessoa, elas acolhem essa pessoa, ela verifica quais são as necessidades dessa pessoa, seja a nível de mercado de trabalho, um atendimento psicológico, fisioterápico, que é o meu caso, a nível jurídico, a nível de assistência social. Então essas entidades hoje, eu acho fundamental, porque elas acolhem essa pessoa que está fragilizada emocionalmente e fisicamente. E a entidade é importante porque ela mostra essas pessoas, proporciona a essas pessoas uma dignidade, enfim, uma série de situações que daí a sociedade começa a vê-los também como pessoas com potencial de desenvolver diversas coisas. Evidentemente que nós estamos um pouco atrás, vamos dizer assim, de muitos países. O mobiliário urbano é muito importante, o desenho universal, a acessibilidade, que inclusive até foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu não consegui me separar muito bem dele, até hoje venho tomando comigo essa questão. É importante que as cidades estejam preparadas para receber o público com deficiência ou mobilidade reduzida. No momento que tu não consegue se deslocar adequadamente, tu não vai conseguir produzir, não vai conseguir se socializar. Então, é fundamental que nós tenhamos sempre em mente, principalmente o governo com políticas públicas, voltadas à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Passa pelo imobiliário urbano, passa por serviços de saúde adequado, passa por N serviços. Né? E trabalhar o preconceito perante toda a comunidade, né? Que isso é um preconceito, às vezes, velado, que a gente não vê, mas ele ainda tem. Exatamente. Ele é muito velado mesmo. O próprio mercado de trabalho, pela dificuldade dessas pessoas se capacitarem, ele não oferece vagas de acordo com as suas, enfim, geralmente vagas de nível menor. Então não há uma ideia que não é uma valorização do potencial daquela pessoa, porque ela está numa deficiência física. Porque o intelectual não tem nada a ver com o físico, né? No caso, até mesmo intelectual, vamos dizer assim, né? Acho que a pessoa tem que acreditar na potencialidade de cada um, desde que ela se possa mostrar. E aí que entra o esporte. O esporte, ele nos abriu portas
para as pessoas, até inclusive no mercado de trabalho. Hoje temos vários atletas que são funcionários de empresas. Sim. E temos essa parceria com empresas que recebem por essa empresa e praticam o esporte. O esporte fez pessoas terem mais autoconfiança, autonomia, jovens na sua própria escola que sofriam preconceito. Hoje eles são conhecidos como heróis daquela escola. A cada conquista que eles recebem, eles vão na escola e são recebidos com festa. Sim. Então, o esporte é uma ferramenta fundamental de inclusão social dessas pessoas. Sim, e é muito legal mesmo, realmente. Eu queria te perguntar uma coisa agora. Tu és integrante do Comitê Brasileiro, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Internacional. Eu quero que tu me conte como é que surgiu essa oportunidade durante a tua carreira. Como é que isso apareceu? Começar a trabalhar com as modalidades paradesportivas, surgiu esse entendimento de que todas as modalidades paradesportivas possuem um sistema de classificação funcional, como eu falei antes. Então, sim. E eu fiz essa capacitação em atletismo e comecei a trabalhar pelo Paralímpico Brasileiro nas competições de atletismo pelo Brasil. Fiz também o curso de classificação em tiro com arco. E 2 anos atrás nós começamos a trabalhar, fiz um curso no Comitê Paralímpico Internacional e daí comecei a trabalhar também em competições a nível internacional, de atletismo daí. Sim. É uma oportunidade fantástica, consegue conhecer várias pessoas de diversos países, diversos atletas do mundo inteiro. É um grande trabalho. E como é que são as tuas atividades desenvolvidas dentro desses comitês? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, no Comitê Paralímpico e no Comitê Paralímpico Brasileiro e Internacional, nós trabalhamos na classificação do atletismo, então nós colocamos nossa disponibilidade nas competições que a gente tem possibilidade de ir, e eles convocam a gente. Então hoje no Brasil, por exemplo, são 13 pessoas da área médica e da área técnica, que são ou médico ou fisioterapeuta, ou professores de educação física. Sim. Então essas são as pessoas capacitadas para trabalhar nisso aí. E eles convocam a gente para trabalhar nessas competições. A mesma coisa no Comitê Paralímpico Internacional. Sim. Tu coloca uma disponibilidade de competições que tu pode ir e aí tu é convocado. Durante a tua participação nesses comitês e nessas viagens, me diz uma coisa, Marcos, tu deve visualizar muitas coisas diferentes, né, em termos de acessibilidade, aqui no nosso país. Conta um pouquinho pra gente como é que tu percebe essas diferenças e de que forma tu acha que o nosso governo poderia começar a trabalhar melhor essa questão da acessibilidade para melhorar para essas pessoas que precisam. Evidentemente que nós somos um país novo, em comparação com outros lugares que existe, principalmente no primeiro mundo. Lá a mentalidade é muito mais de respeito à pessoa com deficiência, respeito à criança, respeito ao idoso, respeito às pessoas com deficiência. As políticas públicas são mais elaboradas. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, e trabalhar em alguns países. Tu não consegue achar calçadas com buracos ou com sem rampas. Não consegue, tu procura e não acha. Realmente é uma realidade totalmente diferente. Mas isso muito vem em função da educação. Da educação e da cultura do povo. Nós trabalharmos a educação de respeito ao próximo, de respeito a que todos têm livre acesso a quaisquer lugares, a quaisquer serviços, as pessoas que estarão gerenciando nos governos e em outras situações, elas vão ter uma mentalidade diferente. Há de se ter uma gestão melhor. Nós temos leis perfeitas, leis adequadas, que hoje em dia, desde o tempo que eu me formei, são leis que obrigam prédios públicos a terem acessibilidade. Existe a lei, mas não existem pessoas que cumpram a lei, ou associações ou organizações que façam cumprir essas leis. Em Balneário Camboriú nós conseguimos praticamente modificar a cidade inteira. Conseguimos instalar guias rebaixadas. Hoje é uma padronização de todas as calçadas, quase do centro, e o projeto é ser de todo o centro. Guias elevadas, faixas de pedestre elevadas ao nível de calçada. Quem for visitar a cidade vai ver. Então, quem tem obstáculos são os carros. A pessoa anda no mesmo nível da calçada e atravessa a rua no mesmo nível. Então, é importante de entidades representativas exigirem seus direitos. Trabalharem no sentido de melhorar essa qualidade. Mas, retomando a tua pergunta, é uma diferença muito grande ainda, muito grande. Tu visita as cidades aqui no Brasil,
Tu vê que até as calçadas que tentam fazer algum tipo de acessibilidade não sabem como fazer e fazem de forma errada. Sim. Então é complicado. Sim. Isso é uma questão bem difícil, né? Que precisa ser muito trabalhada. Eu volto a dizer, trabalhada. Educação. Se as pessoas trabalharem em educação, a visão geral do como um todo vai ser melhor. Que a pessoa já vai ter intrínseco essa questão de respeito a qualquer um poder em qualquer lugar. Sim. Nos Jogos Pan-Americanos, agora em Toronto, nesse ano, em 2015, que foi realizado em agosto, né? Os atletas que integraram a seleção brasileira tiveram um excelente desempenho e conquistaram um número de medalhas extremamente significativos. No total, eles conquistaram 257 medalhas, mas dessas 257, 109 foram medalhas de ouro. Um desempenho fantástico que superou a equipe dos Estados Unidos e a equipe do Canadá. Isso gera uma expectativa muito grande para a realização dos Jogos Paralímpicos o ano que vem aqui no Brasil? Com certeza, Lu. A gente costuma dizer que há uma diferença muito grande do Comitê Paralímpico Brasileiro e o Comitê Olímpico Brasileiro. Há uma maior gestão, uma melhor gestão dos recursos, a melhor organização, eu falo porque eu faço parte. Claro. E haja visto o desempenho que o Brasil teve agora nos Jogos Pan-Americanos. Diferentemente até do PAN, que as seleções, essas potências como o Canadá e os Estados Unidos não foram com seus melhores atletas, no Parapan, todos foram com seus melhores atletas nessas modalidades. Então nós tivemos um desempenho fantástico mesmo. Eu estava lá trabalhando até pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pude ver em loco realmente o desempenho da seleção brasileira. Em Londres, o Brasil ficou em 7º lugar nas Paralimpíadas de Londres, que é um resultado fantástico para um país que não tem políticas públicas adequadas, que ainda não há esse respeito total para a pessoa com deficiência. E no Rio de Janeiro, o Comitê Paralímpico espera que possa ficar em 5º lugar, que seria um resultado excelente, na frente de potências como França, Alemanha, Itália, Espanha. Então, realmente foi um desempenho fantástico, dentro do esperado, porque houve um planejamento para isso, então não foi uma surpresa. Sim. Já esperava-se que nós teríamos um desempenho muito bom. Especificamente no atletismo, no qual eu estava trabalhando, superamos o número do planejamento que o comitê planejou, foi em 1 medalha. Então, assim, tudo estava dentro de um planejamento. Sim. Então, a expectativa é que o ano que vem o Brasil faça um belo trabalho nas Paralimpíadas. Mas a maior expectativa que nós, enquanto Comitê Paralímpico, esperamos também é o legado que os Jogos Paralímpicos vão deixar. O legado do mobiliário, das instalações, da visão das pessoas com as pessoas com deficiência. Acho que isso é até o mais importante, ou tão quanto o desempenho esportivo. Sim. Para que a gente possa encerrar, eu queria que tu me falasse da satisfação de trabalhar com essas pessoas, porque eu acho que a cada dia a gente tem uma lição de vida estando ao lado deles, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho disso. A maior lição é a superação. Eu acredito que assim, a superação de obstáculos. São pessoas que ou nasceram ou ficaram com uma situação não confortável, vamos dizer assim, como que a deficiência ela impede que tu faça uma série de situações, e mesmo assim elas superam. Então é o levantar cada dia e saber que tu já vai ter dificuldade de sair da tua casa, porque tu não vai conseguir às vezes atravessar a rua, tu vai ter dificuldade de fazer uma série de situações, como a gente já conversou antes, e mesmo assim eles fazem. Então essa superação, eu acho que a palavra é essa, de a gente poder se superar e saber que não há limites para que tu precisa. Não há limites, realmente não há limites mesmo. Porque muitas dessas pessoas que têm a deficiência encontram no esporte um novo gás para viver, né? Exatamente. Porque muitas vezes, as pessoas ficam vitimadas em um acidente, né? Exatamente. E a vida perde o sentido para elas, né? E o esporte mostra um caminho que é possível viver. É a maior ferramenta que eu acredito hoje de inclusão social da pessoa com deficiência, é o esporte. Particularmente na nossa entidade. O basquete em cadeiras de rodas, ele começou em 2007, atletas, nem eram atletas, nós começamos a desenvolver modalidade catando pessoas lá com deficiência, e hoje ele começou na 4ª divisão, hoje ele é a única equipe de Santa Catarina que está na 1ª divisão, só existe mais outra equipe do sul do Brasil que é de Caxias, é tricampeão estadual, atletas foram convocados já para a seleção brasileira, nós temos um menino no atletismo, que com 14 anos já é recordista brasileira
dos 100, 200, 400 metros em corrida, ela tem paralisia cerebral, uma hemiplegia. Inclusive, ela é aqui de Juí. E hoje ela tem 17 anos e foi convocada para o Parapan, em Toronto. E é uma menina que não andava sozinha na rua. Hoje ela já viajou para Paris, já viajou para Santiago, já foi para Porto Rico, foi agora para Toronto. Então, quem imaginar que uma menina com paralisia cerebral, que estava relegada à sociedade com 11 anos, começa a frequentar nossa entidade, fazer fisioterapia, começa a treinar e hoje é da seleção brasileira. Sim. E certamente estará no Rio 2016. Então essas lições que a gente toma todo dia, que é possível. Sim. É possível. Se para eles foi possível, para qualquer um é possível fazer o que a gente achar que pode fazer. O que quiser. O que quiser. Tá certo. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar, Marcos. Queria dizer que para a gente aqui da universidade é um prazer e um orgulho, né, ter esse reencontro com o egresso da instituição do curso de fisioterapia, que hoje é tão bem sucedido, né, integra o Comitê Brasileiro, Paralímpico e Internacional também. Então isso é um motivo de orgulho para todos nós aqui. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Quando vier a Cruz Alta, por favor, venha nos visitar e nos trazer notícias das suas atividades. Ok, obrigado. Até a próxima. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.